Domingo, 14 de maio, dia da comemoração das mães. Por isso, fica aqui o nosso abraço a todas as mamães desse Brasil. No final de domingão, vamos dar as notícias mais importantes que geraram alguns comentários de hoje. Se são boas ou ruins, vamos ver agora. Sem neura, né? Sem neura, vamos lá. Conforme o site Terra Brasil Notícias, o governo da Argentina anunciou neste domingo, dia 14, um novo pacote de medidas para tentar conter a inflação lá naquele país. As medidas aí incluem um aumento da taxa de juros pelo Banco Central da Argentina e maior intervenção no mercado de câmbio para valorizar o peso. A gente sabe que essa receita não deu certo nem vai dar certo agora. De acordo com os jornais argentinos, Clarín e La Nación, a taxa básica de juros subirá de 91% para 97% ao ano. O governo ainda não anunciou o novo índice, que provavelmente vai passar de 100%. Nos últimos 12 meses, a inflação argentina chegou aí a 109%, o maior índice registrado no país vizinho em quase aí 32 anos. Como já havia sido noticiado, o Alberto Fernandes se julgando incompetente para resolver a crise argentina, ele vai deixar de disputar a reeleição neste ano. Pois é, e a situação vai ficando ruim e o nosso arcabouço mira exatamente aquele sistema que não está dando certo na Argentina. E o Estadão novamente faz um editorial criticando o governo Dilma. Vamos ao editorial do Estadão. Tá aí, ó, na tela. Presidencialismo de comercialização. Nas eleições, Lula disse que o orçamento secreto foi o maior esquema de corrupção da história, né? Numa tacada, sua reciclagem expõe a hipocrisia do chefão petista. Pois é, meus amigos. Será porque o Estadão está se desgarrando desse desgoverno? Pelo menos é o que dá a entender. Ele fez o L bonitinho, como a grande maioria dessa imprensa brasileira, essa imprensa marrom, não mira aí o bem comum do povo, né? Estariam então percebendo a besteira que fez, ou que fizeram, né? Por enquanto, o Estadão está se desgarrando. E perceber então essa total excrescência que escolheram para o governo aí, eu não acredito. Esse pessoal que apoiou a chamada Frente Ampla, que se formou para derrotar o Bolsonaro, sabia exatamente o que estava por vir. Todos eles sabiam dessa agenda nefasta. Essa agenda nefasta que o governo do PT tem. Já fez isso antes e não ia deixar de fazer agora. E essa imprensa fez até um consórcio para atacar o governo do presidente Bolsonaro, para trazer o Dilma de volta. O socialismo, a gente sabe que nunca deu certo em lugar nenhum e não seria diferente aqui no país. Já foi realizado o serviço sujo, agora é a sua vez de abandonar o barco e deixar para quem a gente quer no leme. Eu vejo exatamente isso, essa ideia, né, dos que apoiaram esse sujeito que está agora na cadeira da presidência. A ideia é exatamente essa, né? Tocar
o indivíduo para fora, para que eles possam colocar quem eles querem. Esse sujeito, a gente sabe, eles sabem também, deu desfalque bilionário para o país aí, conforme a Lava Jato e outras instâncias do judiciário que condenaram o chefe e outros envolvidos. Então, não existe bobo, e muito menos quem teria sido enganado nessa história. Esse sistema, ele simplesmente encontrou no descondenado a chance para vencer o nosso presidente Bolsonaro. Durante os 4 anos de mandato, fez coisas boas para o Brasil com toda a sua equipe de técnicos. Ou outro ideológico, e não quero dizer que os ideológicos não foram bons, que não faz bem estar no governo, ou não fizeram bem estar no governo. Muito pelo contrário, foram importantíssimos para identificar o que a esquerda implantou no governo federal, que não deixava o governo engrenar. Fizeram muitas tretas e evitaram um andamento melhor do governo Bolsonaro. Esse movimento de fugir igual rato de um barco que está afundando, eu acredito que tende a aumentar. E certamente outros que fizeram parte aí dessa chamada frente ampla vão se desgarrar. O irão afundar junto, com certeza. Pode escrever isso aí. Essa notícia do site UOL parece algo ruim para o ex-presidente Bolsonaro e seus assessores, ou é uma cortina de fumaça para encobrir o que o desgoverno agora vem fazendo? Para o leigo, não faz ideia de como funciona a coisa, ou aquele que só lê a manchete do jornal, já imagina que tem coisa errada aí nessa descrição aí do site. E acaba disseminando uma ideia falsa para outras pessoas. Mas é exatamente esse o intuito da notícia. Faz lembrar o barulho desse próprio site em relação aos imóveis adquiridos pela família Bolsonaro aí durante a campanha. Fizeram aquele alarde e tal, e não era nada daquilo. E aqueles imóveis que teriam sido adquiridos durante 30 anos. Né? Mas as pessoas não se aprofundam na própria notícia, né? Aí só leem a capa. Nesse caso dos assessores, a própria matéria explica por que os assessores receberam o que foi divulgado. Não tem nada demais. Não tem nenhuma falcatrua. Não tem nenhuma ilegalidade. Eu vou ler um trecho da matéria que foi divulgada aí pelo site UOL, né? Vamos ver aqui. Aí, ó. Assessores de Bolsonaro, alvos da PF, multiplicaram ganhos em viagem aos Estados Unidos. Então vamos à matéria aqui. Assessores de Jair Bolsonaro, alvos da Operação Polícia Federal, multiplicaram seus ganhos mensais durante viagem aos Estados Unidos, como ex-presidente entre o fim de dezembro e março passado. Ao todo, 4 assessores investigados embolsaram quase 400 mil em diária. Esses investigados que estão falando aí, daquele cartão de vacina, né? Arrumaram aí o cartão de vacina aí para poder investigar aí os assessores, porque não tem nenhum fato que incrimine, nenhum fato condenável, nenhuma corrupção aí no governo do Jair Bolsonaro. Aí encontraram aí algo esquisito no cartão de vacina, estão investigando, por isso que são investigados. Mais do que o dobro, eles dizem aí, os 400 mil reais em diária,
mais do que o dobro que ganharam com essa verba extra durante o mandato, né? Os dados são do portal da transparência consultados pelo UOL e pela agência. Fiquem sabendo. Custo das viagens pagos pelo governo federal, o PM Max Guilherme Moura e os militares Sérgio Cordeiro, Mauro Cid e Marcelo Câmara foram a Orlando para assessorar Bolsonaro após e deixar o país em 30 de dezembro. Os 3 primeiros foram presos e o quarto foi alvo de busca e apreensão neste mês por suspeita de participação em esquema de fraude de certificado de vacinação antes da ida aos Estados Unidos. É uma questão controversa essa aí, do caso de fraude de certificados de vacinação, né? Então, a gente já sabe por que arrumaram esse caso de fraude de vacinação e não comprovaram nada de fraude ainda. Na verdade, viram lá o sistema do SUS com algumas inconformidades que não significa que fizeram fraude e que foram esses assessores que participaram dessa fraude. Como diz aí, simplesmente o que a justiça faz? Prende para depois investigar, para ver se eles são culpados ou não. É o que está acontecendo hoje no Brasil, né? A gente sabe como é que é. O custo total para os cofres públicos, com diárias e passagens aéreas, dos 4 investigados, foi de 467 mil ao longo dos 3 meses em que Bolsonaro permaneceu nos Estados Unidos. 3 meses que o Bolsonaro permaneceu nos Estados Unidos e eles têm direito, aliás, o presidente ou ex-presidente, todos os ex-presidentes, eles têm direito a assessores e os assessores têm direito também a ganhar diárias diferenciadas de viagem quando estão fora do país. Então isso é para todos os ex-presidentes. Para todos os ex-presidentes, isso aí é legal. E o Bolsonaro não estava nem na presidência, né? Aí eles colocam uma matéria como se tivesse acontecido algo de errado, algo ilegal, mas não tem nada de ilegal. Até onde eu li, já se constata que não houve nenhum erro, não houve nada de ilegalidade. Aí explica, o que são diárias? São valores pagos pelo governo a servidores em viagens a trabalho para cobertura de despesas como hotéis e alimentação. O governo pagou, ao todo, 397 mil em diárias aos 4 assessores em solo americano. Durante todo o governo Bolsonaro, os mesmos assessores receberam em diárias menos da metade desse valor. Aí veja o destaque, que é interessante esse destaque que colocou aí. Receberam, durante o governo do presidente Bolsonaro, eles receberam 174 mil reais. 4 anos. Durante 4 anos que Bolsonaro passou, eles receberam em diárias esse valor. E aí, por que o Bolsonaro ficou lá durante 3 meses nos Estados Unidos? Evidente, ele já era ex-presidente. E aí, como estava fora do país, os assessores têm direito à diária. Então, não há nada ilegal. Um dos motivos da diferença é que no exterior as diárias são pagas em dólar. Tá vendo? Três dos assessores, os quais permaneceram mais tempo em Orlando com Bolsonaro, viram seus ganhos mensais se multiplicarem entre 4 e 7 vezes, considerando seus salários de assessores de ex-presidente. Os assessores se revezaram para ir a Orlando durante os 90 dias que Bolsonaro esteve nos Estados Unidos. Max ficou 64 dias, Cordeiro e Câmara 63 dias cada um e Mauro Cid 2 dias. Um quinto assessor investigado pela PF, o segundo sargento Luiz Marcos dos Reis, também ganhou diárias durante
o mandato de Bolsonaro, ao todo, o governo gastou 727 mil em passagens diárias de 5 investigados entre 2019 e março passado. Veja bem, durante 4 anos. 4 anos. Até o momento, mesmo detidos, todos eles continuam no cargo de assessores do ex-presidente recebendo seus salários. Isso é justo. Estão aí sendo injustiçados, sendo presos por nada. Por nada. Aí tem aqui os valores, né, recebidos por eles durante aí os 4 anos, né? Para se comparar aqui com um descondenado que gastou até hoje, pouco mais de 100 dias, a gente vê o absurdo dessa notícia do site UOL. Isso mesmo? E aí vai o descondenado, mais uma vez, fazer o seu passeio turístico ao mundo, né? Essa será a sua 6ª viagem para fora do país. Ele não administrou o país até agora. Ele só está fazendo viagens caríssimas, ficando em hotéis caríssimos. Ele já gastou, se for colocar no papel, e já foi colocado isso, quase 10 milhões de reais em pouco mais de 100 dias na presidência do país. Só ele gastou isso, junto aí com o pessoal que ele leva. E aí, querem dizer que os assessores de Bolsonaro é que gastaram demais, né? Nem falam, não falam que tem alguma coisa errada, não. Mas dão a entender, né? Dão a entender que tem alguma coisa errada. É isso mesmo? Pois é. Essa notícia deveria ser escandalosa, né? De milhões gastos pelo governo Dilma. É isso mesmo? Isso deveria fazer parte do noticiário, né? Porque ele está aí só viajando para todos os lados, gastando o dinheiro do pagador de impostos, o nosso dinheirinho sofrido, o dinheiro do coitado do brasileiro, que não está ganhando muito mesmo. Os preços a gente sabe que só estão aumentando. Mas aí aparecem os sites dessa imprensa marrom querendo colocar panos quentes, querendo mostrar uma outra realidade que não condiz com aquela realidade que hoje a gente está vendo, né? Em pouco mais de 100 dias, e o descondenado já gastou aí quase 10 milhões em viagem, ele que está sendo um verdadeiro turista. E, na verdade, ele está envergonhando o brasileiro, está envergonhando o Brasil por todo lugar que vai. Em todas as entrevistas, em tudo que vai falar, ele só está dando bola fora. Ele sempre vai com a sua digníssima Janja, né? E o que essa imprensa dá destaque, a gente vê. O cartão do Bolsonaro, o Bolsonaro tomou vacina, os assessores fez isso com cartão. Os assessores ganharam diárias. Pelo amor de Deus, essa imprensa. Realmente essa velha imprensa, ela quer nos tratar como imbecis. E é por isso que porque querem aprovar aquele PL 2630, que é o PL da censura. Na verdade é isso, para calar as vozes dissidentes desse país, para te colocar uma mordaça, para que você não revele esses absurdos do governo
da esquerda, do governo do PT, e não desmascare essa imprensa militante. Todos nós sabemos do porquê tanta passação de pano. Tanta passação de pano para esse desgoverno maldito. Isso sem contar o mensalão 2.0, né, na tentativa aí de garantir uma maioria no Congresso. Ele está fazendo praticamente igual fez no seu primeiro governo, porque é um mensalão. Lembram do orçamento secreto? Que o ex-condenado chamava o esquema de bandidagem, mas agora está distribuindo aí cerca de 9 milhões para os seus aliados, ou para quem quer se aliar, ou para quem tem coragem, né, de colocar o seu dedo, né, de manchar a sua mão. Só um adendo. O orçamento, esse orçamento, é o orçamento impositivo do ano, que o ano passado a imprensa tratava como orçamento secreto. E no Jornal Nacional, o Dilma, esse descondenado, disse que jamais usaria essa ferramenta, que é o orçamento secreto, na verdade, orçamento impositivo, né? Que foi aí votado pelo Congresso, aprovado pelo Congresso, e que o governo Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. É claro que ele sancionou, porque o Congresso, na verdade, ele ia sancionar também. E não existe um orçamento secreto. Existe um orçamento impositivo que os congressistas, eles têm direito de mandar para os seus estados para serem investidos esse orçamento nos seus estados. Mas, né, o que o Dilma vem fazendo? Ele vem tratando isso como moeda de troca. E vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui uma thread aqui do Rubinho Nunes. Vamos ouvir o que ele falou aqui durante a eleição. Vamos lá. Falou em orçamento secreto e a gente falou também em corrupção, que não tem como se comparar, porque não existem níveis... É uma excrescência. Exato, não existem níveis de corrupção, né? Corrupção é corrupção. Mas o senhor mencionou o orçamento secreto. Como negociar, então, com o Centrão sem moedas de troca como essa do orçamento secreto que o senhor critica tanto? Isso não é moeda de troca, Renato. Isso aqui é usurpação do poder. Ou seja, acabou o presidencialismo. O Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renata, sequer cuida do orçamento. O orçamento quem cuida é o Lira. Ele que libera verba, o ministro liga para ele, não liga para o presidente da República. Isso nunca aconteceu desde a proclamação da República. E eu tenho consciência que uma das tarefas minha e do Alckmin, se a gente ganhar, é a gente tentar, primeiro, trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Segundo, acabar com essa história de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo no regime presidencial. Mas você acha mesmo que o Bolsonaro parece o bobo da corte. Ele não coordena o orçamento. Veja que engraçado. Ele agora acabou de aumentar o auxílio emergencial para R$600, correto? Ele queria 200, a gente queria 600, ele mandou 500, agora mandou 600. Até quando? Até dia 31 de dezembro, porque na LDO que ele mandou para o Congresso Nacional agora, não tem a continuidade. E ele, então, acaba de mandar a LDO e vem aqui mentir e dizer, não, eu vou continuar. Você não vai continuar? Por que ele não colocou a lei de diretrizes orçamentárias? Mas o senhor acredita mesmo sobre o orçamento secreto? O senhor vai conseguir convencer o Congresso a abrir mão de um mecanismo que dá tanto poder aos parlamentares? Vamos. Como? Vamos. Conversando com eles. Primeiro, durante a campanha, você vai perceber que eu vou trabalhar muito essa questão da eleição.
Sabe? E hoje não é só o presidente da República, não. Os governadores dos estados estão refém dessas emendas secretas também. Porque antigamente o deputado ia conversar com o governador para fazer a aplicação de verba. Hoje os deputados não conversam mais. Tem deputado liberando 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Isso é um escárnio. Isso... Tá bom até aí, né? Mas vamos ouvir aqui também o líder do governo, o líder do governo no Senado, né? O grande Randolph Rodrigues, que fez de tudo para que o Dilma fosse eleito. Vamos ouvir que ele falou também sobre o orçamento secreto. Isso aqui é uma thread que o Rubinho Nunes veio trazendo, né? Mostrando aí que o Dilma, o que foi que ele falou, o que foi que seus companheiros falaram durante a eleição, para fazer hoje tudo diferente. Vamos ouvir o Randolph. RP9, emendas de relator, orçamento secreto. Dê o nome que quiser dar. Se trata de um dos atos mais indecentes de toda a história do Congresso Nacional. É tão indecente que nem é ato, não foi instituído. Se trata do gasto de mais de 20 bilhões de reais no ano de 2020, 16 bilhões de reais neste ano de 2021, que não se sabe para onde é destinado, quem faz a indicação, quem recebe. São distribuídos os recursos entre deputados e senadores. Deputado da Bahia faz indicação de recurso para o Espírito Santo. Parlamentar do meu Amapá faz indicação de recurso para o Paraná, para Santa Catarina. Não se sabe quem foi o beneficiado pela indicação, não se sabe por que essa indicação foi feita. É, na prática, um gravíssimo, um dos mais escandalosos esquemas de corrupção já instituídos. Tanto é indecente, ilegal, ilegítimo, inconstitucional, que o Supremo Tribunal Federal o declarou assim. Veja, o Supremo declarou ainda que toda esta quantidade de recursos, 36 bilhões de reais nos últimos anos, deveria ser apresentado para quem se destinou. Neste momento, o Congresso Nacional está reunido para aprovar projeto de resolução 04. Esse projeto de resolução é tipo assim, fazer de conta que muda para tudo continuar como está. É, na verdade, institucionalizar o esquema que foi montado. Porque manterá a destinação de 16 bilhões de reais. E o que é mais grave, não cumprirá a decisão do Supremo Tribunal Federal apontando como os 36 bilhões de reais dos últimos 2 anos foi gasto. Para você ter ideia, a quantidade de recursos gasto nos últimos 2 anos é maior que toda a capacidade de investimento do governo federal. Por isso, esta resolução é indecente, tem que ser rejeitada. E o que tem que ser cumprido é a decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada da ministra Rosa Weber. Engraçado, né? E agora eles fazem muito pior. Eu quero saber se a Globo já cobrou do ex-condenado, porque ele falou que se ele fizer também igual, poderia cobrá-lo. Eu até agora não ouvi a Globo falar nada sobre orçamento secreto. Na verdade, mudaram o nome. Mudaram para orçamento. Na verdade, nem falam sobre orçamento. E o que a gente está vendo é exatamente isso que o Randolph está falando. E que não aconteceu no governo do Jair Bolsonaro. Não houve nada disso que ele está falando aí. O orçamento impositivo era liberado de acordo com o que estava previsto. Agora ele faz, né, o Dilma, ele faz totalmente diferente. Usa tudo que pode e que não pode para conseguir o que ele deseja ali no Congresso Nacional. E fazendo pior, utilizando o orçamento como moeda de troca, como já foi falado lá, né? A excrescência. É uma excrescência, é um absurdo. O Randolph fala, isso é corrupção, é um crime.
e ele está praticando pior agora, e aí como é que fica? Inclusive o STF, que estava lá querendo julgar que aquilo ali não era legal e tal, parou. Não está considerando ilegal mais. E aí? Já houve até denúncia que o governo ameaçou parlamentares de não liberar o orçamento se não votasse com ele. Está utilizando esse orçamento impositivo como moeda de troca. Isso realmente é um escárnio. Isso é crime. Isso dá crime de responsabilidade. Eu quero ver os parlamentares se movimentarem e fazer justiça quanto a isso. Ele não pode utilizar esse orçamento da União para fazer com que os deputados votem com o governo. E o que a gente está vendo é exatamente essa indecência que está vindo lá do Planalto. O Randolph Rodrigues estava aí colocando a boca no trombone, falando de orçamento secreto, e ele é um dos coordenadores que está ali, cobrando os senadores, né? Escolhendo os senadores ali, liberando esse orçamento que ele tanto criminalizou. E agora, Randolph, não é mais orçamento secreto? Não é mais crime? Não é mais uma excrescência? Não é mais corrupção? Isso sim é que é. Isso sim é que é. Cumprir a lei não é excrescência, não é corrupção. Agora, fazer isso que o governo hoje está fazendo, né, o toma lá da cá, já liberou nesses quase 100 dias, aliás, quase 100 dias, pouco mais de 100 dias de governo, 9 bilhões de reais para esse orçamento secreto. Isso sim é uma excrescência, é uma indecência. Fazer isso com o dinheiro do pagador de impostos. Por hoje é isso. Acredito que trouxemos aí algumas novidades, informações úteis. Se você concorda com isso, dê seu like, compartilhe, se inscreva. Vamos por aqui.